que momento que nós dormimos e que as coisas saíram do controle, o quadro atualmente e como é que a gente pode reagir. A situação é essa. O Charles, o Cazuza, falou a respeito de que uma das formas de combater a fome no Brasil é focar a energia contra o desperdício. E aí? Me parece que ele tem lógica, né? Sim, como eu estava falando no início, são várias as causas, né, que levam a uma situação de fome, né? E aí, repetindo, o problema não é a produção, porque a produção tem até em excesso. Ela tem desperdício em todas as fases de produção do alimento até chegar à própria mesa, né? Então tem desperdício na colheita, você tem desperdício no processamento, você tem desperdício no transporte, você tem desperdício nos supermercados, você tem nas feiras, você tem em casa, inclusive em casa tem desperdício. Então você trabalhar isso contribui. A outra, como eu também disse, renda, né? Ela também, né, você tem que melhorar a renda para poder ter acesso aos alimentos. Locais para comprar, está aí o alimento, está aí a importância das feiras livres, né, nos bairros, né? Fortalecer essa feira, fortalecer o circuito curto de comercialização, é aquilo, ou seja, você adquirir o seu próprio alimento produzido o mais próximo possível de você, porque você aquece a economia e vai saindo, né, tirando tanto o produtor quanto o consumidor desse ciclo, né, de a lógica, de pobreza. Por exemplo, vou te interromper, a lógica, por exemplo, da merenda escolar. Nas regiões isoladas, isso recolhe ali os alimentos produzidos ali no entorno da escola, não é isso? Isso. Daquela região da escola. Isso. Né? E é tão importante essa tua lembrança, porque é exatamente nos espaços de controle social e das conferências onde se propõem as políticas, né? Então, por exemplo, a política de aquisição do alimento, que foi criada lá em 2003, ela foi criada dentro desse âmbito de controle social, de participação da sociedade civil. Então, olha só como é que isso ajudou a sair do mapa da fome. No ano de 2003, teve um investimento do governo federal em 400 milhões para comprar o que o pequeno produtor produz e repassar isso para entidades socioassistenciais. 400 milhões. Milhões, certo? Em 2012, estava em mais de R$1 bilhão era o investimento do governo federal para esse programa. 2012. 2012. Aí, né, já mostra por que foi saindo do mapa da fome, né? O Brasil foi saindo dessa informação. Já em 2018, já caiu para 200 milhões, ou seja, menos do que no início do programa. E a proposta orçamentária para 2023 foi de 2 milhões e 100 mil reais. 2 milhões. Cazuza, me perdoe. Em 2003, 400 milhões. Em 2012, 1 bilhão e 200 milhões. Isso. Em 2018, 200 milhões. 200 milhões. E a proposta orçamentária para 2023 foi de 2 milhões. Ou seja, isso, né, para poder ter algum reforçozinho, as emendas parlamentares teriam que ser direcionadas, né, para reforçar esse orçamento. Ou seja, praticamente desestruturou o programa. Entendeu? Um programa que permite uma compra de até 12 mil reais por agricultor familiar, por pequeno produtor. Não estamos com 33 milhões à toa, né, Wanda? Ô, Wanda, tem algumas situações que eu acho importante a gente pontuar aqui. Porque quando a gente fala, o Cazuza lembrou a respeito ter espaços para a gente ter acesso ao alimento, a pessoa precisa ter renda e precisa ter um espaço para comprar. Ora, se eu estou comprando, alguém produziu, então está ali exposto. Agora, tem outros espaços que a gente precisa entender a lógica, né? Eu me lembro aqui, por exemplo, o restaurante popular. Não é isso, Wanda? O restaurante popular está dentro dessa lógica, não é? Exato. O restaurante popular, ele é um equipamento de segurança alimentar, Isso. tal qual também o banco de alimentos também é outro equipamento de segurança alimentar e nutricional. Então, assim, isso traz dignidade às pessoas, né? É a questão do acesso. Quem não tem condição, né, vai lá, com certeza a prefeitura subsidia, a gente não pode deixar de citar que é importante, né, esse subsídio para que as pessoas que não têm condição possam ter uma alimentação adequada, saudável, né? E o restaurante popular, né, ele foi criado na época do professor Angelim. Ele fez parte da Frente Parlamentar de Segurança Alimentar e Nutricional. Então, muita coisa nessa época que ele foi prefeito
foi instituído aqui em Rio Branco, né? Então, essa política, ainda bem que o prefeito Bocalhão também ele está dando continuidade, né? Isso é importante a gente referenciar, né? A política de segurança alimentar, ela é uma política intersetorial. O que significa isso? Intersetorial significa que não é só o ato de comer, assim, né? São várias outras políticas como infraestrutura, saneamento básico, correto. né? A gente tem que ter políticas de acesso para que as pessoas possam, então, ter... Não significa dizer assim, a pessoa vai receber uma cesta básica, tem segurança alimentar. Tem gente que recebe uma cesta básica, às vezes, e ela não come nada do que vem ali naquela cesta básica. Às vezes ela tem uma doença crônica, que não pode se alimentar ali de produtos ali industrializados, entendeu? Então, é uma questão muito ampla que a gente pode vir aqui outra vez, né, Cazuza? Falar mais. A gente tem o CEASA também, né, o equipamento de segurança alimentar. As feiras livres, a gente fala assim, as feiras, mas as feiras livres, elas têm que ter o preço justo também. E sabe de uma coisa que eu sinto muita falta, e tem muita gente que está assistindo aí, que é a questão da economia solidária, né? O povo da economia solidária... Já teve mais presente na agenda pública, né? Já teve mais presente na agenda pública, e eu acho que isso pode voltar também forte, né? Para que as pessoas possam, então, ter ali produzir e também possam vender para as pessoas com preço justo. A gente não pode deixar de citar, Itanhã, rapidamente... Pois não. Assim, o Sistema Único da Assistência Social, o SUAS, o Sistema Único de Saúde, o SUS, né, junto com o CISAM... O que é o CISAM? O CISAM é o Sistema Nacional de Segurança Alimentar, que aí ele vai a nível de nacional, de estado e de municípios. Ele é um guarda-chuva que engloba todas as políticas de segurança alimentar. O CISAM está para a segurança alimentar, assim como o SUS, Sistema Único de Saúde, está para a qualidade da saúde, para as políticas de saúde. Exatamente. Então, assim... É o SUS... O SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, e o CISAM. O CISAM, ele precisa, né, ter todos os componentes para funcionar. Muita gente pensa assim, que isso aí tudo, né, é história. Não, a gente precisa ter visão sistêmica para que as políticas elas possam estar acontecendo de uma forma organizada, né? E aí, assim, a gente precisa também ter uma lei orgânica de segurança alimentar e nutricional. O município de Rio Branco, né, através do vereador Rodrigo Fornec, ele já passou pela Câmara e Rio Branco tem a lei orgânica de segurança alimentar, que é a LOSAN. O estado do Acre precisa ainda da LOSAN, mas também o estado tem o primeiro plano de segurança alimentar e nutricional, precisa ser desengavetado para que as pessoas possam ver que tem um plano que foi construído, né, através da Secretaria de Estado de Assistência Social, juntamente com o CONSEA Acre, né, quando a gente estava participando, e aí a gente tem um consultor que é o Marcos Catelli, que ele topou, e nós temos esse plano construído. Wanda, é importante. O que você destacaria? Porque você participa de discussões a respeito dessa rede de assistência social em todo o Acre. Eu acompanho você nas redes sociais, você é bem atuante, você expõe ali, eu vejo você andando o estado inteiro. O que você destacaria para a Secretaria de Estado de Assistência Social para ela não perder o fio da meada no que se refere à elaboração das políticas federais? O que a assistência social aqui precisa ficar atenta? Eu acho importante essa integração das políticas. É preciso que as pessoas possam enxergar essa visão sistêmica que eu falei, né? Todas elas... O governo do Estado entende isso atualmente? Creio que sim, porque eles já instituíram novamente o Conselho, né, e a Câmara Intersecretarial de Segurança Alimentar também. Então, eu acho que estão no rumo para que as coisas possam estar acontecendo. Essa integração. Ter né? restituído o Conselho, Cazuza, é um bom indicativo, né? Estão percebendo que alguma coisa... Está buscando, né? Eu acho que você tem que se movimentar. Na verdade, o governo, né, e deu recentemente uma demonstração que quer se movimentar nesse sentido de integrar, com a restituição do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional. Né? Então, a atual secretária, né, já veio trabalhando com isso, né, e instituiu, hoje está empossada uma nova gestão, que tem 2/3 de representações da sociedade civil e 1/3 de representação governamental. Então, lá tem
representante da Secretaria Estadual de Educação, da Secretaria Estadual de Saúde, de Assistência Social, e tem várias organizações da sociedade civil. Embrapa, ONGs, tudo. Está tudo ali. FAC. Da universidade, não tem nessa gestão. Né? Deveria, mas não está. Colaborador, né? Entendeu? Mas, enfim, mas contribui. De uma certa forma, existe uma rede maior do que o próprio Conselho contribuindo nessa pauta. Você quer falar alguma coisa, complementar? Eu acho que é muito importante, né? Porque assim, a Câmara Intersecretarial de Segurança Alimentar e Nutricional, se os órgãos governamentais que a compõem, né, eles atentarem que, se eles conversando, eles podem ver ações que às vezes eles poderiam estar trabalhando isoladamente, e se eles trabalharem em conjunto, eles vão otimizar recursos e esforços para que façam as ações. Então, tanto no âmbito do Estado, quanto no âmbito do município, né, de Rio Branco. Entendi. E também, assim, essa política ela deve avançar para os outros municípios. Eu estava falando com o Cazuza que é urgente, né, porque os aspectos, mesmo sendo um Estado com 22 municípios, mas tem questões que são peculiares. A cada lugar, com certeza. Lugar, né? O Cazuza, acho que ele está se referindo especificamente a você. Não é nada disso que ele está falando. Assim é fácil resolver. Ele está falando em relação, eu imagino, em relação à questão da renda, porque você falou que um dos problemas da questão da fome, a pessoa precisa ter renda para poder ter acesso ao alimento. Aí ele cita aqui, o exemplo, os salários tinham que ser igual o do professor. A pessoa não se identificou, queria que você se identificasse, por gentileza. Mas o fato é que eu queria também ressaltar o seguinte, deixa eu só olhar aqui para o povo aqui, lá, aperta o piloto aí. Tanto o Cazuza quanto a Wanda, e quanto as pessoas que integram os conselhos e essas instâncias de discussão, de debate sobre a agenda pública, entenda, não é que o Cazuza e a Wanda vão pegar a enxada e vão plantar macaxeira. Podem até fazer isso se quiserem em algum lugar. Mas a ideia aqui é você pensar a política pública. E como eles falaram, eles são voluntários nesses conselhos, eles não são remunerados. Então a ideia aqui é tentar perceber o problema que é prático, elaborar uma ideia, um planejamento e executar. Dar ao governo, aos governos, o instrumental para que a política pública seja executada. Meu caro, primeiro vem a ideia e depois vem a execução. Se eu sair fazendo de todo jeito, eu posso, como a Wanda acabou de dizer, né, eu posso estar desperdiçando dinheiro e energia à toa. Mas, Cazuza, eu queria que você falasse para ele. Ele está falando que não é bem assim. Não é nada disso que você está falando. Falar a respeito de renda, salário. E aí, como é que a gente responde a ele? É que não é só a renda, como eu disse. Ela é um conjunto de fatores que precisam ser melhorados e que só existe porque o país ainda é um país muito desigual do ponto de vista social e do ponto de vista econômico, né? Então, quer dizer, a melhoria de renda, ela é importante, mas não adianta ter renda se eu não tenho produto de qualidade, eu não tenho onde comprar esse produto. Então, para ter produto de qualidade, a preço acessível e onde comprar, eu tenho que fortalecer a agricultura familiar. Olha aqui o que a Socorro Lima está falando. Boa tarde, Itaã. Na minha opinião, fome tem como principal causa o baixo salário mínimo do povão. O trabalhador, enquanto os altos salários estão com a classe política, né? A renda brasileira deveria ser melhor distribuída e juntamente a concretização do desperdício. Então ela já está juntando as pontas, né? Exatamente, mas é isso, é porque, como a Wanda colocou, a questão da fome, ela é intersetorial, sabe? Então você tem vários caminhos que precisam ser percorridos, vários desafios a serem superados para que você, no conjunto, você tenha um ambiente que você não tenha mais a miséria, pobreza absoluta, né? Você tenha informação, né? Formação, para poder ter hábitos alimentares saudáveis, e para ter hábitos alimentares saudáveis você tem que ter produtos saudáveis disponíveis, acessíveis, né? Para a população, não somente para uma parte da população, mas para toda ela. Ou seja, ela é uma política que tem que ser olhada de forma complementar e universal para todos. Nesse aspecto, eu tenho percebido que os próprios gestores públicos têm muita dificuldade, Wanda, para dialogar com o que você acabou de abordar, dessa visão sistêmica. Então, cada um trabalha dentro da sua secretaria, do seu caixote ali,
Mas não tem uma política fazendo a costura, não é? No caso do Fome Zero, por exemplo, o Fome Zero fazia essa costura, né? É isso, Cazuza? Essa é a proposta de uma política nacional de segurança alimentar, é costurar, ela não é de forma isolada. Tanto é que, ao contrário, por exemplo, do Conselho de Saúde, que é deliberativo, o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional é consultivo, porque ela não pode deliberar sobre a saúde, ela não delibera sobre a educação, ela não delibera sobre a economia. Está entendendo? Ela busca costurar isso e propor políticas. Olha um exemplo fantástico que foi nesse ambiente que foi construído, a que hoje é lei, né? Já há um tempo é lei, de que 30% do recurso destinado à alimentação escolar, conhecido como merenda escolar, no mínimo 30% deve ser adquirido da agricultura familiar. Entendendo que a agricultura familiar é aquela situação onde o produtor, a família de produtor, tem até 4 módulos fiscais, mora no local de produção, a sua mão de obra predominante naquela propriedade, naquele estabelecimento é familiar e a principal renda vem da própria produção dele. Olha, mesmo sem querer, você acabou conceituando uma situação que ficou um pouco ao vento aqui ontem, por exemplo. O que é agricultura familiar? Como é que bicho é esse? Então, esse é o conceito. Já existe um conceito. Está em lei, está e tal. É diferente de um empreendimento de família. Entendeu? É diferente, porque é conceito. E aí vem uma disputa de conceitos. Sabe? Agora, então, o que difere, Wanda, e a gente precisa encerrar aqui, que já estão me alertando que o tempo acabou. O que difere é um governo com capacidade de enxergar a importância dessa consulta feita ao Conselho de Segurança Alimentar, não é? De valorizar mais ou menos, né? Então, olha, o que o Conselho de Segurança Alimentar está apontando? Quais foram as orientações? E aí é um governo que consegue ouvir mais isso, né? O Conselho, ele diz o caminho. Ele diz, olha, o caminho é esse. Aí o governo, ele vai ou não, né? No Conselho pode-se criar grupo de estudos, comitês, né, grupo de trabalho, para as pessoas que né, têm uma mente bem aberta, né, podem consultar na internet tudo isso que a gente está falando aqui, pode ver os dados, né? Se quiser entrar em contato com a gente, né, pode a gente nas redes sociais, a gente tem um relatório, né, Cazuza, que é completo, que a gente pode estar encaminhando para as pessoas também, inclusive. Você me enviou, não é? Já enviei, porque é importante a gente não ter a visão achista da coisa, né? A gente tem que ter os dados, né, mostrar para as pessoas que o que a gente está falando são dados reais. Que a gente não está inventando dados aqui. Eu vou fazer aqui uma provocação para encerrar nossa conversa. Vocês falaram que o Conselho foi restituído, né? O Conselho de Segurança Alimentar do Estado do Acre, não é isso? Uhum. Eu queria que vocês falassem para o presidente vir aqui. Então fica aberto o convite. Quem é o presidente? A presidente ou o presidente? É Pai Ronaldo. Pai Ronaldo? Ele é de uma comunidade, né, religiosa de Terreiro. Né? Certo. Ele representa... E ele é o atual presidente do Conselho. Ele é o atual presidente, Que bom, e eu acho que eu vou pegar essa informação de que o governo do Estado do Acre restituiu o Conselho Estadual de Segurança Alimentar como uma faísca de esperança. E mandar um abraço para todos os conselheiros que estão aí encampando essa luta, né, Muito tanto bom. do Estado, do município e de outros municípios que queiram também implementar essa política local. E fazer um reconhecimento aqui, né, parabenizar o governo do Estado de ter, né, de estar sensível a isso e ter trabalhado. Isso tem que ser reconhecido. Tem que ser reconhecido, sem dúvida. Cazuza, muito obrigado, Wanda também. Obrigada. O espaço está aberto para esse debate. Vamos para o intervalo, já a gente volta.